O primeiro ponto é você entender a diferença entre custos e despesas. Existe uma diferença muito importante entre custos e despesas, tá? Muito fundamental de você entender. Existem os gastos que você vai ter. Os gastos estão aqui em cima. Vamos dizer que o guarda-chuva dos gastos, ele tem embaixo dele aqui, ó, as despesas administrativas e os custos. Parece terminologia contábil meio chata, mas é que é muito importante mesmo, tá? Então, gastos é uma coisa, engloba custos e despesas. O que são custos? Os custos são custos diretos, tá? Ligados diretamente à produção de um serviço, ligado diretamente à produção de um projeto, de uma execução de obra. A produção mesmo daquele serviço específico, ele vai ter custos, tá? Produção de mão de obra relacionado a desenvolver o projeto. Em geral, os custos são variáveis, né? Você vai ter variação de custos de acordo com a variação de quantidade de serviço que você está prestando. Se você está fazendo muitos projetos, está contratando gente para trabalhar, você vai ter bastante custo de mão de obra direta naqueles projetos, quando estiver executando os projetos, né? E se não tiver nada, se você tiver pouco serviço, não contrata ninguém e tal, você vai ter um custo mais baixo. Então ele é variável, né? Você só tem esses custos quando tem os projetos, tá? Quando tem serviços ou em caso de produtos, quem vende produto também. Já as despesas elas são indiretas, são as despesas administrativas que você vai ter independentemente se está fazendo projeto ou não. Tipo assim, você está lá com o seu escritório, você tem que pagar um condomínio, se for uma sala alugada, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a energia, tem que pagar a internet, você tem o seu deslocamento todo dia para ir para o escritório, né? Tem a sua conta do celular profissional, enfim, softwares que você paga, né? A despesa do CAL, do CREA, da ABD, faxina, material de escritório, tudo isso que você tem que ter. Independente de um projeto ou de outro, você vai ter que ter sempre para manter o seu negócio andando. Como é que eu calculo o custo, né? Como é que eu calculo o meu custo direto? É bem simples. Para calcular o custo direto, realmente é uma coisa simples, né? Você tem que estimar a quantidade de horas homem, digamos assim. Horas homem é o termo técnico usado para a quantidade de horas trabalhadas. Antes de qualquer coisa, né? É você fazer um bom briefing com o cliente, entender muito bem o que o cliente está precisando, o que você vai ter que fazer para ele, qual é o real serviço que você tem que prestar. E então, detalhar o escopo do serviço, com cada tarefa que vai estar envolvida, você vai colocar uma tarefa lá, né? Vai determinar uma tarefinha, por exemplo, esse projeto de uma residência vai exigir que eu vou ter 2 reuniões iniciais, vou ter detalhamento de corte, vou ter que fazer o primeiro partido geral, depois detalhamento, daí vai ter uma fachada, 2 fachadas, corte, sei lá o que, né? Situação, localização, e aí você vai estimando quem vai trabalhar em cada uma dessas etapas. Vai ser você, vai ser estagiário, estagiária, seu sócio, sua sócia. Vai colocar lá quantas horas que você estima que cada um vai trabalhar em cada etapa, né? E aí você vai saber, por exemplo, nos estudos preliminares vai trabalhar eu, Paulo e mais um desenhista, né? Uma estagiária, um estagiário. O projeto executivo vai ser minha sócia e mais não sei o quê. Então você vai calcular quantas horas que cada um vai trabalhar em cada etapa do projeto e no final vai ter uma soma total, né, dessas horas, né? Uma estimativa de horas trabalhadas. E aí, isso é muito legal, você fazer esse controle, né, um mapeamento do escopo, porque aí você começa a saber, a mapear os processos do seu escritório. Você começa a pensar, para fazer um projeto residencial, quais são realmente cada atividade que tem que ser feita. Você sabe tudo, você começa a esmiuçar tudo que tem que ser feito, né? Desde a reunião até um papo com o estagiário, até cada tipo de desenho que você vai ter que fazer, as pranchas, etc., as visitas à obra, enfim. É muito bom você ter esse tipo de detalhamento mapeamento de processos, né? Depois de você saber quantas horas são investidas naquele projeto, você calcula o custo daquelas horas. Então, o estagiário, por exemplo, custa R$10 a hora. A estagiária custa R$10 a hora. A minha hora é X, né? Um custo com certeza
bem maior do que do estagiário. O meu sócio trabalhou ali também, minha sócia, custa X. E aí você vai pegar o número de horas que cada um trabalhou e multiplicar pelo valor da hora de cada um, né? Se o estagiário recebe por hora, é fácil saber quanto custa a hora dele, né? Se, por exemplo, eu pago R$10 por hora para o estagiário, eu sei que eu vou colocar ali no cálculo que se ele trabalhou 10 horas naquele projeto, vai ser, né, R$100 que foi gasto com ele. E se eu trabalhei 10 horas e recebo R$100 por hora, vai ser lá R$1.000, né? Então, você vai somando isso. Se você recebe um salário mensal, ou seus funcionários recebem um salário mensal, você divide pelo número de horas trabalhadas pelo mês. A média aí de mercado é 160 horas. Divide esse salário por 160. E aí você vai pegar o valor dessa hora e multiplicar por quantas horas ela trabalhou nesse serviço. Esse vai ser o custo da mão de obra no seu serviço. A estimativa dos custos, tá? É uma estimativa inicial, porque você ainda não fez o projeto. Então você tem que estimar quanto vai ser gasto naquele projeto. Mas com o tempo você vai pegando experiência e é um ciclo, né? No início você estima, faz o serviço, é contratado, faz o serviço, registra tudo bem certinho e depois você compara o que realmente foi a verdade, ali, o dia a dia registrado, com as estimativas que você tinha feito. E aí você faz os ajustes. Eu estimei errado aqui, estimei certo aqui. E daí num próximo orçamento você vai fazer com muito mais precisão. Custos diretos extra, por exemplo, plotagens, né, deslocamentos, viagens que você tem que fazer, contratação de 3D, maquetes. Se é o cliente que paga isso, não tem problema, tá? Não tem problema, daí esquece, não é custo direto extra. Mas se você colocou embutido no seu orçamento, se você quer colocar embutido e arcar com essas despesas, aí é simplesmente pegar e ver todos os custos diretos que você vai ter com aquele projeto e somar. Né? Pega os custos de mão de obra mais o custo direto extra e soma, você vai ter o custo direto total ali com esse projeto. Tá? Lembra que eu falei que tem que separar custos e despesas, né? Agora tem que fazer o cálculo das despesas administrativas. Cada um desses serviços que eu fizer vai ter que pagar um pouquinho das minhas despesas administrativas. Tá, mas como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber quanto que cada projeto, que cada serviço que eu fizer vai pagar dessas despesas? É proporcional, tá? Proporcional, galera. Então, como é que eu faço? Vocês vão criar, anotem aí, ó, vocês vão calcular o CDA, que é o coeficiente de despesas administrativas. Cada escritório vai ter o seu, eu vou mostrar para vocês como calcula esse coeficiente. Você pega e soma todas as despesas administrativas do seu escritório, pega todas as despesas do mês passado, do outro mês, né, num período de tempo, soma todas elas e divide pelo total de custos de mão de obra que você teve no mesmo período. Você vai pegar um escritório, por exemplo, da Lúcia, ó, você vai ter 42 mil, né, 42 mil reais, é que isso ela está fazendo por ano, tá? Isso é importante, ó, eu falei para vocês que é para fazer, pode ser mensal, mas pode ser anual, pode ser semestral. Quanto mais tempo de controle desses custos e dessas despesas, melhor, tá? Então a Lúcia aqui, do exemplo, ela pegou os valores anuais, todas as despesas administrativas, que deu 42 mil no ano, e dividiu por 120 mil, que foi todos os custos de mão de obra que ela teve naquele ano. O CDA dela foi de 0,35. Então, esse 0,35 é o valor do CDA do escritório da Lúcia, tá? Do escritório da Lúcia. Então, como é que você calcula agora quais as despesas administrativas a serem pagas pelo projeto Z? Sei lá, projeto da casa Z. Você vai multiplicar esse CDA pelos custos diretos de mão de obra. Somente isso. Despesas administrativas é o CDA do escritório vezes o custo direto de mão de obra. Então, você vai ter 0,35 vezes 5 mil. Despesas administrativas do projeto Z vão ser 1.750, enquanto os custos vão ser 5 mil. Aí, o gasto com o projeto Z não foi só 5 mil. Ele foi 5 mil mais 1.750. Então, o gasto ali com aquele projeto foi 6 mil. Aí você vai criar o seu preço mínimo de venda, que a gente chama de PMV, preço mínimo de venda. Você não precisa cobrar esse preço mínimo, você pode cobrar mais. Pode cobrar mais, mas não pode cobrar menos. Se cobrar menos, vai estar no preju, tá?
Então, para isso que serve todos esses cálculos, para você saber qual o preço mínimo que você pode cobrar para ter uma boa margem de lucro, beleza? Então, assim, o preço mínimo de venda vai ser os gastos totais, que é o que a gente calculou agora. Gastos totais são custos diretos de mão de obra, custos diretos extra, que é aquela coisa de deslocamento, plotagem e tal, mais despesas administrativas. Se você somou esses três, você vai ter os gastos totais com aquele projeto. Gasto total, tudo que você vai gastar para fazer aquele projeto. E aí, você então vai ter que colocar uma margem de lucro e vai ter que pagar os impostos. Sacaram? Eu sugiro que a margem de lucro mínima, para valer a pena você trabalhar com projetos e com serviços de projeto ou obras e tal, que seja de no mínimo 30%, tá? No mínimo 30%. Isso é a minha opinião, eu acho que isso é justo, sabe? Porque se você faz um projeto que deu de gastos aí 10 mil reais de gastos e não te sobrar pelo menos 3 mil, é foda, né, galera? 30% é o mínimo, assim, tipo, na minha opinião. Eu já vi pessoas falando de 15% e tal. Imagina você fazer um projeto de 10 mil reais e ficar com 1.500 só. Para mim é muito pouco, aí eu prefiro fazer outra coisa da vida, né? Então você pode cobrar 30% ou mais, tá? Depende do caso, se você tem um bom posicionamento, se você está fazendo obras premium, cara, dá para botar 50%, 100%, 200% de margem de lucro. Você às vezes teve um gasto, por exemplo, de 20 mil reais e está cobrando 40 mil reais, 100% em cima de uma obra maior, algo mais elaborado. Então, é possível sim ganhar bem com o nosso serviço, tá? Só tem que saber o que está fazendo, posicionamento, seguir todas as etapas aqui do livro, né? Planejamento estratégico, saber o que está fazendo, montar seu canvas, sua proposta de valor, saber como funciona a burocracia contábil, burocracia jurídica, a parte de marketing, de vendas, de canais de venda e comunicação. Sabendo tudo isso e precificando da forma certa e sabendo fazer uma boa apresentação de proposta comercial, dá para ganhar grana sim, tá? Se você tem 10 mil reais de preço e você vai pagar 15% de imposto, não é 1.500 esse imposto. Se você botar 11.150, né, achando que você vai estar pagando os 15%, o imposto de 15% vai ser cobrado sobre o valor da nota, ou seja, sobre 11.150. Então vai ser mais do que 1.150, porque o valor é cobrado sobre o preço cheio. O último post que eu fiz hoje de manhã aqui no Instagram explica como calcular os impostos para quem não sabe. Quem já sabe, está dominado, beleza. Você pode ter alguns problemas aí no meio do caminho, né? Às vezes você viu que o seu preço ficou muito alto, né? Você fez as contas ali e o preço ficou absurdo, assim. Cara, de repente você está com custos muito altos, né? Você está pagando muito seus funcionários, você está pagando muito o seu salário está muito alto, ou você está sendo muito pouco produtiva, muito pouco produtivo, está demorando muito, né? As suas horas custam um valor e você demora muitas horas para fazer alguma coisa, o custo vai ser maior, ou seus funcionários, seus colaboradores, seus sócios, sua sócia. Então tem que ter produtividade. Então essa análise de viabilidade financeira serve para isso também, esse mapeamento do serviço serve para isso também. Por exemplo, eu vou fazer uma casa de 100 metros quadrados, o corte dessa casa, mais ou menos quanto tempo eu vou levar? Quanto tempo que o estagiário vai levar? No início, realmente, as primeiras vezes não é tão fácil você estimar. Mas quem já tem uma cancha ali, já sabe mais ou menos quanto tempo trabalha em cada parte, né? E você vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vai sempre estar anotando na planilha quantas horas trabalha em cada área, cada parte do projeto. Isso é importante, registrar quantas horas você trabalha em cada parte. Aí no próximo orçamento já vai ter números mais verídicos, né? Mais de acordo com a sua realidade. Então, para isso que é bom fazer aquela planilha de controle de todos esse seu andamento. A gente chama de timesheet, é a planilha de horas, né? Então, você tem que ter um controle de horas gastas em cada etapa do projeto. Se você tiver sócios, estagiários, é muito importante isso, tá? Parece uma coisa chata de fazer, mas eu me lembro que lá em 2005, no meu estágio que eu fazia, a minha antiga chefe lá me forçou a fazer isso. Eu acostumei e comecei a achar muito bom, já, uns 15 anos de controle de tempo aí de cada serviço.